Fala pessoal, bem-vindos ao canal Pizzaiolo Felipe e no vídeo de hoje nós iremos fazer a tão pedida pizza em casa, tá? Nós vamos fazer desde o preparo, tá bom, da nossa massa, tudo manualmente, sem nenhum tipo de equipamentos, tá? Então desde o preparo até o assamento e lógico, o assamento dessa pizza será feita no forno doméstico, tá bom? O forno que você tem aí na sua casa disponível, beleza? Eu vou mostrar formas, né, que você pode utilizar para assar sua pizza, né, e fazer um produto com uma boa qualidade, tá bom? Deixando claro que não é o mesmo resultado, tá bom? Não compare, não tenta achar que vai ser possível fazer uma pizza napolitana num forno doméstico, justamente por conta de um fator muito importante, temperatura, tá certo? A gente não alcança uma temperatura elevada, né, o forno doméstico alcança aí no máximo 280 graus, tá? Malemar 300, tá? Então a gente não consegue aquele resultado de alta performance que a gente, né, que eu tento passar para vocês aqui no canal. Então deixando claro que, por mais que a gente faça uma boa massa, por mais que a gente tenha a melhor farinha disponível no mercado, tá? Se a gente não tiver temperatura, que é o que a pizza pede, a gente não vai ter um bom resultado, beleza? Então já deixando claro de início de vídeo que a minha proposta não é enganar vocês e falar que, você vai fazer uma pizza napolitana no forno de casa, porque não vai, tá certo? Mas a gente consegue sim um bom resultado, tá? E fazer uma boa pizza, né? Uma pizza excelente para nossa família, para o final de semana, enfim, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar fazendo essa massa, tá? Nesse método hoje, a nossa massa vai ser feita com biga, tá certo? Então eu já deixei pré-pronta, né? Mas ainda assim eu vou mostrar para vocês como fazer essa biga manualmente, tá? E a gente vai executar essa massa, tá bom? E depois a gente vai assar essa pizza, beleza? Então vamos lá e bora fazer pizza. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar preparando a nossa biga, tá certo? Para essa receita nós vamos fazer uma massa com 1 kg de farinha, tá bom? Então 50% dessa farinha nós vamos utilizar para fazer a biga, tá? Ou seja, 500 gramas, tá? Então são 500 gramas de farinha. Vamos hidratar essa biga a 45%, tá? Então são 225 ml de água, tá bom? E 3 gramas de fermento fresco, beleza? Então o processo é simples, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que sugiro que vocês vejam também preparando a biga, tá? Mas não tem muito segredo, beleza? A gente começa com a farinha, a gente dissolve esse fermento aqui, tá? E aos poucos a gente acrescenta o líquido, tá? A nossa água, beleza? Dá uma leve misturadinha aqui, para ficar fácil de misturar. Acrescenta o restante de líquido. E agora a gente põe a mão na massa. E aqui não tem muito segredo, é como eu já expliquei para vocês, a biga, ela não é necessário a gente desenvolver, né, sovar essa massa, tá? A gente vai somente misturar a farinha, a água e o fermento, né? Misturar bem esses ingredientes, tá certo? E depois a gente reserva para fermentar, beleza? Então aqui, ó, a gente mistura bem, tá? É mais uma mistura mesmo, tá? A gente só mistura. É um preparo rápido, tá? Não é nada que vai tomar muito do seu tempo. E como eu explico para vocês, até mesmo no vídeo que tem aqui no canal, tá? O pré-fermento, ele é uma maneira da gente poder acelerar o processo fermentativo, tá bom? Então, às vezes você quer fazer, no sábado, você quer fazer pizza em casa, né? E às vezes o seu dia é corrido, né, tudo mais, para você não acordar de manhã e preparar uma massa e deixar ela fermentando e tudo mais, ter toda aquela coisa, faz uma biga no dia anterior, tá? Que você gasta aí 5 minutinhos no máximo para preparar. Deixa ela fermentando em um período, né, em temperatura ambiente. Depois coloca na geladeira até o outro dia. E algumas horas antes você faz o preparo da massa, que é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? A gente prepara a massa e depois é só deixar fermentar novamente essa massa
e a gente consegue utilizar aí em pouco tempo e ter uma massa com uma alta qualidade, né? Uma excelente digestibilidade, é algo que não vai prejudicar o nosso estômago, né? Não vai ficar ali fermentando por dias no nosso estômago, beleza? Então é algo simples e que muda muito a nossa relação com a pizza, tá certo? Que se torna um produto de extrema qualidade para fazer para quem a gente ama, né? Bom, ó, aqui como vocês podem ver, tá? A gente vai só finalizar acrescentando aqui, misturando bem esse restante de farinha. Tá vendo? Misturou tudo. Faz essa boa mistura, tá? Porque precisa, para fazer uma boa fermentação, precisa dessa boa mistura, tá certo? Mas a gente não sova a massa, tá? É misturar só os ingredientes, tá bom? Pronto, pessoal. Ó, vocês podem ver, está pronta a nossa biga, tá? A nossa massinha, né? Vocês podem ver, ela não tem, né, nenhum tipo de resistência, porque não é uma massa sovada. Então é bem quebradiço e esse é o ponto, tá? Bem misturado, sem excessos, né, excessos de farinha, né, resquícios de farinha, tá? E aqui a gente agora coloca ela num potinho. De preferência, faça isso como eu estou fazendo, tá? Quebre para poder auxiliar na fermentação. Pronto. Não tem problema, tá? Vocês podem ver a altura, não tem problema, porque como essa massa tem baixa hidratação, ela não vai dobrar de volume, tá certo? Então não há problema ter um pote até pequeno, porque ela simplesmente vai só fermentar, mas sem ter um alto volume, tá bom? Então aqui, o que a gente faz? A gente então tampa, deixa em temperatura ambiente de 6 a 8 horas, tá? Até você começar a ver a ação fermentativa nela, né? Que aqui vai começar a aparecer aquelas bolinhas, né, tudo mais, tá bom? Que é da nossa ação fermentativa. E depois a gente leva para a geladeira. E aí, o levar para a geladeira, você pode usar por até 3 dias, tá bom? Eu aconselho por até 3 dias, tá? Aí vai do seu gosto, vai do que você quer, tá bom? Então, esse é o preparo da biga, não tem segredo, tá? É simples, rápido e, enfim, você tem um produto excelente depois, tá bom? Então vamos para a nossa biga fermentada. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso resultado. Eu fiz ela ontem Vixe, eu fiz na parte da manhã de ontem, tá? Aí fermentou 8 horas fora da geladeira, tá bom? E depois passou o resto da noite até agora do outro dia, né? Até a noite do outro dia na geladeira, tá bom? Então tem bastante tempo aí que ela tá cerca de 22 horas mais ou menos que eu preparei essa biga, tá bom? Então é isso. Aqui a gente agora vai fazer o processo da nossa massa, tá? Bom, eu vou cortar para vocês verem o quão bonito é. Olha que bacana. É esse ponto que a gente tem que estar com a biga, tá certo? Vocês podem ver, tem aqui, né, esses furinhos. Esses furinhos são a ação fermentativa, né, os gases que são liberados, tá? Como vocês podem reparar, o volume não é exagerado, porque ela não dobra de volume, justamente por conta da hidratação, que é o que retém, tá, esse volume. E se a sua biga estiver nesse ponto, foi feito corretamente, tá certo? Não tem problema também, tá? Essa parte aqui, mas está ressecado. É normal isso daqui, tá? O que importa é o que está aqui por dentro. E o aroma disso aqui é maravilhoso, gente. Queria que fosse possível sentir o cheiro através do vídeo, é muito bom. Tá certo? Então a gente vai começar agora o nosso preparo da massa. Bom, pessoal, agora nós vamos para o preparo da massa, beleza? Então nós vamos adicionar 500 gramas de farinha, tá? Vamos utilizar 475 ml de água, mas nós vamos utilizar essa água aos poucos, beleza? Adicionar agora de início uma parte, depois a gente vai adicionando aos poucos, tá? Para 70% de hidratação. Então 475 ml de água para completar 700 ml, beleza?
Então a gente usa uma parte e misturamos. Só para mim não esquecer, a gente também adiciona mais 2 gramas de fermento, ok? E aqui não tem segredo. A gente mistura bem esses ingredientes, tá? Para deixar eles bem homogêneos. E como eu falei para vocês, aos poucos a gente vai adicionando mais líquido, tá? Depois que a massa forma a estrutura de novo, a gente adiciona o restante de líquido, tá certo? É sempre assim. Deu estrutura, a gente coloca mais líquido, tá bom? Bom, pessoal, então já misturamos aqui os 70% de líquido, né, na nossa massa, tá? O que nós vamos fazer agora? Vocês repararam que eu não adicionei o sal, tá? Então nós vamos transferir essa massa, eu vou colocar ela nesse outro potinho, e nós vamos deixar descansar por 15 minutos na geladeira, tá bom? Então levamos para a geladeira por 15 minutos, e depois voltamos para fazer a incorporação do sal, tá certo? Como eu falei para vocês, um detalhe importante é a gente adicionar a água aos poucos, tá? Então você trabalha, né, faz a sova, tá? E aos poucos vai adicionando líquido. Lógico, tem que escolher uma boa farinha, tá? Esteja com uma boa farinha para fazer esse preparo. Se você não tiver com uma farinha com W forte, com alto teor de proteína, então você use menos hidratação, tá bom? Hidrate menos, use 65, 60, o que for adequado para sua farinha, tá bom? Então reconheça o que a sua farinha suporta, beleza? Então aqui a gente agora leva para a geladeira, 15 minutos de descanso na geladeira, e depois nós vamos voltar mais algumas vezes para a geladeira, tá? E vamos continuar trabalhando e fortalecendo o glúten dessa massa. Então a gente leva para a geladeira agora, para ela descansar e fortalecer o glúten, tá bom? Depois nós entraremos com sal e vamos fazer algumas dobras, certo? Então é isso, até 15 minutinhos. Bom, pessoal, passado então os 15 minutos, como vocês podem ver, né, a massa já tem, né, uma formação de glúten, tá? Uma boa rede, né, uma malha glutínica sendo formada. Tá? Ainda falta um pouquinho. A gente vai agora então adicionar o sal, fazer algumas dobras e levar novamente para a geladeira por mais 15 minutos para ela descansar, tá bom? Então a gente só faz essa mistura. E vamos fazer isso aqui, ó, dessa maneira. A gente precisa incorporar bem esse sal na massa, tá bom? Então a gente faz algumas dobras, tá? Que é um tipo de sova também. A gente precisa sovar essa massa. De preferência agora a gente retira ela daqui do potinho. E vamos trabalhar ela na própria bancada, tá bom? Bom, após ter trabalhado bem essa massa, tá? A gente, como eu falei para vocês, leva de novo para a geladeira por mais 15 minutos, tá bom? Então, mais 15 minutinhos, a gente tampa e geladeira por mais 15 minutos. Bom, pessoal, então após os 15 minutos, depois de adicionarmos o sal, tá? Já temos aqui, ó, vocês podem ver,
uma boa estrutura, tá? Se formando. A gente vai fazer somente, nesse caso aqui específico, eu vou fazer somente mais uma dobra, tá? A gente retira aqui do bowl. Então, nesse caso, pessoal, eu vou fazer mais uma dobra para levar ela novamente para a geladeira por 15 minutos e depois a gente faz as bolinhas, tá bom? Para já abolir a massa. Se a sua massa não estiver com essa estrutura, né, e você mesmo fazendo a dobra, ainda perceber que ela está um pouco mole demais, então eu aconselho que você repita esse processo por mais uma ou duas vezes, tá bom? Até ela estiver com uma boa estrutura, tá? Como vocês podem reparar aqui, ó. Isso daqui é a nossa malha glutínica, tá? Tem uma boa resistência. Então a gente vai fortalecer ainda mais fazendo a dobra. Para fazer a dobra é o seguinte, só dobrar sobre ela mesma. E a gente repete isso. Cuidado para você não dar muita resistência para ela não estourar, tá bom? Não ter perigo de colapsar, tá? Ó, você reparou como ela fica bem lisa aqui por cima? Essa maneira aqui que a gente quer a nossa massa, tá bom? Que é uma boa estrutura, tá? Então, se estiver nesse ponto, só faça como eu estou fazendo. Leva novamente para a geladeira para ela descansar. E então, a gente depois já faz as bolinhas. Beleza? Então, até já. Bom, pessoal, então aqui está a nossa massa pronta, tá? Então, vocês percebem, né, o quanto ela está lisa, bonita. Após os 15 minutos de descanso depois daquela dobra, agora nós vamos bolhar essa massa, beleza? Então, vamos retirar aqui do bowl. A gente, de preferência, usa essa parte aqui, tá? A gente vira para não usar a parte do fundo. E vamos usar a parte de cima para bolhar, tá bom? Eu vou utilizar uma faca para a gente cortar a massa, tá? Para fazer as bolinhas. Como aqui em casa eu não tenho uma espátula, então a gente usa uma faca mesmo, não tem problema algum, tá bom? E vou fazer bolinhas de 280 gramas, tá certo? Bom, aqui a bolinha pronta, tá? O que a gente faz agora? A gente passa um pouco de óleo no fundo do potinho, tá? De preferência dar uma espalhada, tá bom? E só isso aqui, beleza? Isso já é o suficiente. Para 1 kg de massa, geralmente são 6 bolinhas, beleza? E a gente vai fazer esse processo aqui, tampar e deixar ela dobrar o volume, tá bom? Após dobrar o volume, é onde a gente vai preparar a nossa pizza, beleza? Então vamos aguardar aí algumas horas, tá? Aproximadamente 2 horas já dobrou de volume, tá bom? É bem rápido por conta da biga, tá? Então a gente tem uma fermentação acelerada, tá bom? Então dobrando de volume, a gente usa a nossa massa para fazer o preparo, beleza? Então até lá. Bom, pessoal, então a nossa massa já dobrou de volume, tá certo? E agora nós vamos para a parte de cocção da pizza e preparo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui os itens que a gente vai usar para poder assar essa pizza no forno, tá? E eu aconselho, se você não tiver, até mesmo fazer a compra, tá? Para deixar esse item dentro de casa, porque para quando você quiser fazer pizza, né, novamente na sua residência, você ter essa oportunidade de fazer um bom produto, tá bom? Bom, então o primeiro item é uma pedra refratária, tá? Essa pedra refratária eu já tenho do forninho que eu usava, tá? Então tem alguns tamanhos disponíveis que você acha na internet, né? Essa daqui é para até 40 centímetros, tá? Para pizzas de até 40 centímetros, tá? Mas existem menores também, tá bom? Então, esse é o primeiro item, tá? Uma pedra refratária. E aqui eu tenho uma panela de ferro, tá? Então a gente poderia, no caso até pode, tá? Usar esse fundo dela aqui para a gente assar a pizza aqui. Por que é importante ter esses produtos? Porque eles retêm o calor, tá bom? Então, como a gente tem pouca temperatura no forno doméstico, através desses itens a gente consegue reter o máximo de temperatura para poder assar nossa pizza, tá certo? Como eu falei para vocês,
Pizza é temperatura, tá? Ele necessita de alta temperatura. Então, quanto mais a gente puder reter alta temperatura, melhor, beleza? A gente não vai alcançar aí acima de 350 graus para fazer a nossa pizza, mas pelo menos entre 280 a 300 graus a gente consegue, tá bom? Através desses produtos. E por que não fazer naquela forma de alumínio? Porque a forma, justamente por isso, porque a forma de alumínio não retém calor, tá bom? Então assim que você colocar a pizza naquela chapa de alumínio, né, ela vai perder temperatura e não vai conseguir voltar essa temperatura, beleza? Já esses itens que eu mostrei para vocês, tanto a pedra refratária quanto a panela de ferro, ele retém, você vai colocar a pizza em cima e rapidamente essa temperatura sobe novamente, tá bom? Porque ela já está com a temperatura elevada e aí ela consegue segurar essa temperatura para fazer a cocção da nossa pizza, beleza? Então é isso, a gente vai levar essa pedra refratária ao forno, tá? E aí a gente vai fazer o preparo da nossa pizza, beleza? Bom, pessoal, tivemos um pequeno imprevisto, tá? A pedra não coube no meu forno, tá bom? Então por isso que se você for comprar uma pedra, teste primeiro o tamanho, tá? Como essa pedra que eu tenho aqui, a pedra refratária, era daquele forno que eu faço até no primeiro vídeo, então não cheguei a usar ela ainda no forno doméstico, tá bom? Então não coube, tá? Então a gente vai fazer a utilização da panela de ferro. É bom para vocês verem também que é possível fazer com outro tipo de produto, tá? Com outro tipo de equipamento, tá certo? Então vamos fazer a nossa pizza assando na panela de ferro, tá? Com a base da panela de ferro. Já tem que fazer o pré-aquecimento com a panela dentro do forno, tá ok? Então ficou ali cerca de 30 minutinhos aquecendo na temperatura máxima, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a temperatura que tá agora, tá? Então a gente vai fazer agora o preparo da pizza e vamos assar, beleza? Então é isso, vamos pra pizza e bora fazer pizza boa. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, tá? A nossa panela já está lá aquecendo e essa é a temperatura que a gente consegue aqui dentro, tá? Tá diminuindo porque o forno está aberto, beleza? Mas para vocês verem que pode ser uma temperatura alta, né, para alguns tipos de preparos, tá? Mas para pizza, essa temperatura de 270 graus é baixa, tá bom? A gente precisaria aí de pelo menos 350, né, que seria o bacana, tá bom? Mas a gente consegue sim fazer algo bom aqui utilizando essa estratégia, beleza? Bom, então vamos ao preparo da nossa pizza, tá? Vamos fazer aqui uma marguerita, beleza? A gente abre a massa da nossa forma padrão, tá? Tiramos o excesso aqui de farinha, molho de tomate, mussarela, algumas folhas de manjericão. Vamos finalizar com parmesão. Bom, agora vamos levar nossa pizza ao forno, certo? Vamos ver como que fica. Então a gente coloca lá na base. E agora a gente espera assar. Bom, pessoal, e esse é o resultado da nossa pizza após sair do forno, tá certo? Pizza finalizada, assada no forno convencional, na panela de ferro, tá bom? Obviamente que ela não vai ficar mais dourada, né, por conta da temperatura, né? Mas está bem crocante, até com um assamento bem legal na parte de baixo, vocês podem ver, tá bom? Bem macia. Vamos cortar e experimentar. Bom, pessoal, finalizada a nossa pizza. Sinceramente, eu até me surpreendi, porque olha esse resultado. Pizza assada em forno convencional e com excelente resultado. Sinceramente, extremamente macia,
tem uma certa crocância, né, na parte de baixo dela, né, por conta do assamento, tá? Fica bem crocante, bem gostoso. Mas por dentro dela e por fora, né, a gente tem aqui bem macio, bem gostoso. Sinceramente, pizza em casa, depois dessa forma de se fazer, nunca mais será a mesma. Não vai ser mais aquela pizza dura que a gente é acostumado, né? Que fica... Por isso a diferença de você assar em uma forma e fazer um longo período ali de tempo, né? De cocção. E fazer dessa maneira. Porque assa em menos tempo, a gente preserva, né, a estrutura da massa, né, da pizza. Então preserva a maciez, tá? E muito boa, muito gostosa. Teste, faça na sua casa e olha isso, olha que coisa linda. Muito boa, muito boa. Então é isso. O vídeo de hoje foi isso, tá? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se você testar em casa, me marca, tá? Lá no meu Instagram, pode marcar, que eu vou compartilhar no meu próprio Instagram. O meu Instagram tá aí em algum lugar aí, tá certo? Faça em casa, teste. Eu fiz na panela de ferro porque não coube a pedra refratária, tá? No meu forno, então fiz na panela de ferro. É possível fazer, se você tiver uma chapa de ferro, né? Não for uma panela, uma chapa, se for maior ainda melhor, tá? Mas utilize algo que retenha o calor, tá certo? Então, a pedra refratária ou a panela de ferro funciona muito bem. Isso aqui é a prova, tá certo? E aí o tempo de cocção é em torno de 5 minutos, tá? Enfim, então você tem a possibilidade agora de fazer uma excelente pizza na sua casa no forno convencional, tá certo? Busque a temperatura, a alta temperatura, né, o máximo do seu forno, tá? Deixa aí aquecer por pelo menos uns 30 minutinhos, tá bom? É o suficiente. E faça a pizza da maneira que foi feita aqui no vídeo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos fazer pizza. Valeu!